não menosprezando as cidades com toda a potencial que Guarulhos tem, e nós não conseguimos patrocínio. Eu não consigo entender, não é falta de bater na porta das pessoas, não. Eu soube que Santa Cruz tem 30 placas no estádio, nós não temos nenhuma. Então é difícil sem parceria, sem patrocinador, você arcar com uma folha de pagamento dessa. Então, agora com mais tempo e planejamento, nós estamos esperançosos em montar um time mais estruturado, com mais tempo e um pouco de experiência. Tá aí, esse é o presidente Nasser El Faqi. Aliás, queria mandar um grande abraço pro Kaká Gouveia, do Guarulhos Hoje, também aqui na sintonia do programa Hora do Esporte. Um abraço, Kaká. Toninho, sim, você vai ser o primeiro a comentar. Em cima do que o Nasser falou, que dá pra dizer? Porque ele disse que vai começar a montar um time em outubro deste ano para o Paulista da 13 o ano que vem. Então o Flamengo está fora da Copa Paulista, porque ele falou que o Flamengo não tinha patrocinador. Aí o Corinthians depois virou patrocinador, depois deixou de ser patrocinador. Ô Toninho, você lembra bem, se eu não me engano eu conversei com você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre essa parceria. Eu não sei se você lembra quando eu disse, o lado bom da parceria é que a parceria ela vai gerir o futebol do Flamengo por 1 ou 2 anos. Isto significa jogar o Campeonato Paulista da A3 e jogar a Copa Paulista. O lado ruim é que a parceria não poderia vir ao Flamengo com o pensamento de nacional. Quer dizer, trazer um time muito jovem num torneio, numa A3, onde grandes times aí têm jogadores experientes. Eu digo grandes times porque nós tivemos bons times nessa Série A3. São Carlos foi um bom time, o Osasco, apesar de não fazer nada na segunda fase, não deixou de ser um bom time, o Velo Clube foi um bom time, haja vista que o grupo do Flamengo foi um grupo muito equilibrado, de grandes jogos. E aí, o Toninho, o que dá pra dizer, você como torcedor e conselheiro do Flamengo, ouvinte do programa? Olha, eu único que eu vou dizer é o seguinte, pena que eu não gravei isso quando você falou, que eu lembro muito bem. Você foi claro e aconteceu aquilo que você previa. Essa parceria com o Corinthians, desculpa, mas ela sempre foi obscura. Aí disseram o seguinte, não, é uma parceria que o Corinthians vai montar um... Foi claro e eu li no jornal, eu tenho jornal guardado. O Corinthians está montando um time para subir. Para subir. O que é subir? FIFA 2. O time que foi montado quase caiu, por pouco que não cai. Por quê? Porque vieram com um monte de jovens, uma rapaziada inexperiente. Jogaram bola, fizeram o que fizeram, chegaram aonde chegaram, até posso dar os parabéns pro jogador, mas não tem experiência. O que aconteceu ontem? Eu não vi o jogo, mas pelo que eu estou lendo nos jornais aqui, tomar de 5-3 em pleno campo, no nosso campo, não é admissível isso. Outra coisa, nós vamos montar o time em outubro, novembro. Vai virar aquela mesma história de antes. Aquilo que acontecia antes. Monta o time na última hora, vai catar o jogador que sobraram. E vai continuar a mesma história. Então veja bem, continua o mesmo Flamengo de Guarulhos, com a mesma história, não tem patrocinador, não tem ninguém que patrocina, que você aí vai dizer que a imprensa não está entendendo. Foi você que fez a entrevista com ele? O Adô do Nasser agora foi. Então, você viu o que ele falou? Não é que você não está entendendo. Dá para entender sim, ninguém é burro. Quer dizer, o Flamengo e agora? O Corinthians vai usar o campo agora aí, todas as instalações, para o time de base deles, para formar jogador para eles, interesse deles, não do Flamengo. E o mais grave, né, Toninho, é o seguinte, foi que a vaga era do Flamengo e foi repassada pro Corinthians. Então, por que não joga a Copa Paulista nos mesmos moldes que jogou o Paulista da 3? Exatamente. Jogadores do Corinthians com a camisa do Flamengo. E correto. Você acompanha o nosso trabalho, e isso eu posso falar por mim, pelo Diego da TV Destaque, pelo pessoal do Câmara Esportiva, o Tássio, Ulisses da TV Cantareira, pelo Kaká do Guarulhos Hoje, pela Camila do TG e pelo Ronaldo Pasqualino da Folha Metropolitana. Você tem os jornais aí. Eu tava lendo agora aqui Em nenhum momento, Toninho, a gente comparou o Flamengo com o Corinthians. Não, nunca. A gente sempre falou Flamengo de Guarulhos. Agora, exatamente. É inegável que são jogadores do Corinthians. Ou o Enderson é jogador do Flamengo? O Vinícius Ramos é jogador do Flamengo? Não é. O Douglas é jogador do Flamengo. Jogou na Copa São Paulo, Flamengo, ano passado.
Então, e outra coisa, Toninho, a gente estava debatendo aqui, eu e o David, o Flamengo, ele trouxe, o Corinthians assumiu um departamento de futebol do Flamengo profissional com o time para ser campeão, não para não cair como quase aconteceu. Então a gente estava debatendo aqui, não sei se você concorda com a gente. Quando o Flamengo começou a jogar com os jogadores do Corinthians, o time quase caiu. Aí nesse meio tempo, você sabe bem, houve uma interferência por parte da diretoria do Flamengo, trazendo alguns jogadores, como o Ronaldo, que jogou o ano passado pelo Flamengo, o Carreta foi jogador trazido pelo Flamengo, se eu não me engano o Adãozinho foi jogador trazido. Também, que jogou uma partida só, duas. Mas também 42 anos, pôr o cara pra correr que nem louco, o cara vai estourar mesmo, não tem? Pensou 10 horas no domingo, às 11 horas? 10, colocar o Adãozinho com 42 anos pra jogar 10 horas da manhã é complicado, e num Campeonato Paulista. Você não acredita que essa interferência por parte da diretoria do Flamengo no intuito de melhorar o time acabou balançando um pouco essa parceria? Balançou por quê? Porque a coisa parecia que não ia. Então ficaram com medo. Vamos interferir. Aí interferiu, é que você acabou de falar. E você já tinha falado antes. Não é a primeira vez que está falando isso aí. Entendeu? Aliás, eu gosto de ouvir sua rádio porque você sempre fala aquilo que é a realidade, não inventa. O que aconteceu foi exatamente isso daí. Fizeram uma interferência, a diretoria do Flamengo tentou, ou no intuito de querer também achar que estava... Não, nós colocamos nosso dedo aqui, é por isso que melhorou. Ou ficaram com medo e deu no que deu. Agora, o que mais chateia, não adianta falar, o torcedor fica chateado com a imprensa, vamos aplaudir o que aconteceu. Eu não vou aplaudir o que aconteceu, não vou mesmo. E outra, eu aplaudiria o seguinte: se esse time que está aí continuasse, mesmo sendo com o Corinthians, mas jogando a Copa Paulista. O que ia fazer? Ia fazer um acerto, ia montar um time, ia continuar a atividade. Voltou, repito, voltou como antes. Para tudo, não vai ter, o Corinthians vai usar o campo, vai ter... E o Flamengo? Esquece o Flamengo? Quer dizer, o Flamengo, então, vamos fazer o seguinte, pelo que eu estou vendo, coloca o time do Corinthians agora aí no campo, porque não tem mais Flamengo. Flamengo agora só em novembro do ano que vem, olha lá. Como é que vamos fazer? E um detalhe, né, o David, aí pra você entrar na conversa, é o seguinte: quando o Flamengo trouxe os jogadores dele, e os jogadores dele começaram a resolver, não tinha como tirar os jogadores trazidos pelo Flamengo e colocar os do Corinthians, né? Como é que você vai fazer isso? Exato. É estranho, né? Porque a gente viu aí o Carreta sendo dos ídolos da torcida do Flamengo, né? Até no próprio Grêmio, contra o Grêmio Osasco, que foi 3-1 aqui, se não me engano, ele marcou 2 gols. Partidaço do Carreta, né? Que foi a estreia dele, né? E inexplicavelmente ele saiu do time, né? E o time sentia a falta de um centroavante dentro do campo. Agora, a Santa Cruzense conseguiu acesso e tem patrocinadores. São Carlos conseguiu acesso e tem patrocinadores. O Flamengo não conseguiu acesso e tem um baita de um patrocinador, de um parceiro, que é só o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Grêmio Osasco, que fez uma bela campanha na primeira fase e uma péssima nessa segunda fase no grupo 4, com 1 ponto apenas, também não conseguiu o acesso e tem um parceiro por trás. Então não tem como livrar não só o Flamengo, mas a pauta aqui é o Flamengo, porém não só o Flamengo como o Grêmio Osasco das críticas, porque são as duas equipes mais fortes, né, que tem um grande parceiro por trás e não conseguiram o acesso. Mas no caso, esse parceiro do Osasco entrou com dinheiro. Ele pode falar, Banco Bradesco, não tem problema nenhum, entrou com dinheiro. Corinthians entrou com jogador. Entrou com tudo. O Flamengo não faz nada ali. E aquilo que o Toninho falou, né? Quer dizer, foi construído a academia, foi construído o alojamento. E quem fez? Foi reformado a administração, né? E quem vai usar agora é o Corinthians. E ainda fica fazendo charme pro Guarulhos jogar lá. Do Flamengo é só o nome Flamengo de Guarulhos e a camiseta. E aí, Toninho, nessa situação, como é que agora não tem jeito de se conformar com o Sub-20 de novo no segundo semestre, né? Ô, Juliano. Oi. Duas coisas. Primeiro, o Osasco empatou ontem com... O Osasco empatou 1-1 com o São Carlos. São Carlos foi pra quantos pontos? São Carlos ficou com 10. Então como é que estão falando que o Flamengo tem chance? Não, porque o Ronaldo, ele deu a entrevista... ele no falou final... que ainda tem uma chance. Então, mas deixar claro, é verdade. O Ronaldo, ele deu a entrevista no final da tarde de ontem. E o jogo foi depois. O jogo foi às 7 da noite. Tá. Entendeu? Por isso até... Mas é que tá, né? O ato falho do Júlio que não editou direito a matéria. Tem coisa que você tem que já prever. Então o Flamengo agora só vai fazer um jogo de despedida, mais nada. Você falou aí sobre o Sub-20. Sabe onde está o Sub-20 do Flamengo?
A base do Flamengo? Toninho, eu não sei onde tá o sub-20 do Então, Flamengo, nem não sei eu, onde tá o nem eu, sub-17, cara. não Ninguém sei onde tá o sabe. sub-15. Hora que terminou o jogo ontem, ligou aqui dois conselheiros pra mim, aí eu perguntei, falei, meu amigo, vocês que são mais, né, conselheiros muito, estão lá há 300 anos, cadê o sub-20 do Flamengo? Expulsaram o sub-20 do Flamengo e não sabem onde tá. Então, outra coisa, estão falando aí que aquele menino que coloca a placa lá, aquele garoto lá, como é o nome dele aí, me ajuda aí? Do Flamengo, o Black Elias. Não, o Elias é porque ele machucou, não dá pra colocar o placar. O Elias, eu pensei que era da faixa da torcida. Não, o Elias é o do placar. É do placar. Na verdade, o que eu soube da história do Elias é o seguinte, o Elias era funcionário funcionário da prefeitura e estava alocado no Flamengo. A partir do momento que entrou a parceria dentro do Flamengo, todos que eram da prefeitura saíram. Não, tudo bem, não. Aí falaram que ele tinha se machucado, caiu lá e tal, não tem... Pô, é uma brincadeira, cara. Falar que não tem um carinha pra colocar lá, um número lá pra mostrar o placar. Isso é coisa de várzea. Mas desculpa, Luciano, hoje eu tô pé da vida com esse negócio aí. Como guarulhense de 63 anos que eu moro aqui, entendeu? E sou flamenguista, você fica irritado, cara. Eu conversei com várias pessoas, me ligaram pra mim, porque eu tô acamado aqui. Você se irrita, meu. Você vai pro interior afora aí, a coisa é profissional, cara. Vai me desculpar, mas, olha, o Flamengo continua varzeando. Com a vinda do Corinthians, eu não sei se foi interferência da diretoria aí do Flamengo, sei o que aconteceu, mas continua varzeando. Eu ouvi um cara da rádio dizer, pô, não tem nem rádio de fora, né? Aqui não tem nem placar. Eu tava vendo um cara da rádio aqui de Guarulhos falando de manhã, falou, fui lá, cheguei lá, não sabia como estava o jogo, que eu cheguei atrasado, porque não tem placar. É uma coisa de várzea. Então, pra mim, essa parceria que foi feita com o Corinthians aí, não mudou nada, continuou estaca zero. Ficou como antes no cartão de Dante, então não resolveu nada. Eu pensava que ia continuar, agora, a Copa Paulista, com o time, reforçar, melhorar, treinar, o time se manter. Acabou, só em novembro. Aí nós vamos montar um time de reborréia, resto de feira, você vai ver só. Tá certo. Mas, desculpa meu não, que isso. Meu desabafo, e eu agradeço vocês aí de dar essa oportunidade da gente poder falar. Eu acho que em Guarulhos vocês é uma das únicas, ou é a única emissora que pega no esporte, e é o que falta aqui em Guarulhos. O esporte aqui é escondido. Se não tem uma emissora que nem de vocês aí que fala, ninguém fica sabendo. Porque as pessoas não gostam de ler, né? Porque sabe que leitura no brasileiro é meio complicado. Então ele não pega um jornal para ler. Então você tem que ter rádio ou televisão. Como aqui nós não temos televisão, temos que ouvir rádio. E eu acho que a 1500 aí da Cumbica é o que reforça a gente, que dá informação, que ajuda o torcedor. Eu acho que vocês têm que continuar. Tomara que vocês arrumem uns patrocinadores bons. Inclusive, semana eu conversei com um dono de uma rede de supermercado aí que eu tenho amizade. Falei, pô, tem uma rádio aí assim, se devia patrocinar, porque tem uma audiência fantástica. Não, e o detalhe, né, Toninho, é o seguinte, a gente tá falando agora num campo mais abrangente, não tem aí, a gente, não é por falta de esforço, mas infelizmente a gente vê que tem grandes empresas na cidade que preferem investir fora do que na cidade. Eu acho, não, eu tenho certeza, é inadmissível não ter uma emissora de rádio transmitir o Flamengo de Guarulhos. Exatamente. E eu tô falando isso, eu tô em rádio. Aí as pessoas falam, mas por que vocês não transmitem? Porque uma transmissão só do Flamengo sai 15 mil por mês. Exatamente. Com viagens, combustível, ninguém vai trabalhar de graça, tem linha de transmissão, lógico, tem equipamento, tem pessoal. Entendeu? Então, a gente sabe, eu não tiro a razão do Nasser de ser difícil buscar um patrocínio pro clube. Mas eu sempre escutei uma história que o grande problema do Flamengo era o Edson. Tudo bem, o Edson não tá mais. E aí? Exatamente. Eu falo a verdade pra você. Então, pra mim, Toninho, o Edson não é problema coisa nenhuma, então. Não é. Falar que o problema era político, que é nego... Tudo bem, teve política, a coisa toda. E agora, como é que faz? Qual é a explicação que nós temos? Assistiu o Sub-20, Toninho, não tem outra alternativa. Agora, que tá muito estranho esse negócio, tá muito esquisito. Quer dizer, vai montar... E ainda não deixou claro, e o David pode participar, se em outubro vai ser um time formado pelo Flamengo ou pela parceria.
Na verdade, na entrevista ele não respondeu nada com nada, né? Foi perguntado se o Flamengo iria participar da Copa Paulista e ele disse que não, porque não há patrocinadores. Ô, Juliano. Oi. Pelo que eu li no jornal, eu li 3 jornais aqui em Guarulhos. Aliás, tem um jornal que colocou que o Flamengo só tem 3 pontos. Você vê como é que é as coisas, né? E eu tava lendo aqui hoje um outro jornal. Aqui tá claro